Olá, são quase 2 da madrugada da quinta-feira e cabe aqui eu me apresentar rapidamente, tendo em vista que esse vídeo ele vai ser veiculado a alunos, ex-alunos, pais de alunos, sobretudo do campus Pelotas, do Instituto Federal Sul-Grandense. Meu nome é Luiz Fernando, eu trabalho com as disciplinas de Geografia e Filosofia. E a pedido, a convite dos alunos, ex-alunos do movimento estudantil que compõe o Instituto Federal Sul-Grandense, a pedido do Grêmio Estudantil, cujo nome é Grêmio Estudantil Despertar, um nome sugestivo, tendo em vista o momento em que nós estamos vivendo, tendo em vista a situação dramática que nós estamos vivendo. Então, a pedido do Grêmio Estudantil, professores, funcionários, alunos deveriam gravar um vídeo de apoio, um vídeo de alento, um vídeo de incentivo, de feedback, tendo em vista esse momento, como eu já disse, um momento bastante delicado da nossa história. Só que eu vou me permitir quebrar o protocolo e não somente fazer essa fala no sentido de trazer algo de positivo para todos nós. Eu vou quebrar o protocolo no sentido de chamar a atenção para que nós estamos vivendo sim uma pandemia, a primeira pandemia do século XXI, é um fato novo, entre aspas, tendo em vista que nós já vivenciamos outras epidemias ao longo da nossa história. E há uma discussão que se faz nesse sentido em relação ao fique em casa ou versus a questão das pessoas que necessitam trabalhar, necessitam estar nas ruas, estar nos seus ambientes de trabalho. Então, primeiramente, com relação a esse segundo caso, especificamente, eu peço para todos que assistirem a esse vídeo que tenham sensibilidade, que tenham a empatia, a sensibilidade, o cuidado para com essas pessoas. A necessidade de cada um, ela deve ser respeitada. É claro que a gente gostaria, a gente pede, a gente segue as orientações da Organização Mundial da Saúde no sentido do resguardo, no sentido do isolamento social. Mas nem todos podem, nem todos têm a condição de ficarem em casa protegidos, infelizmente. Então, mais uma vez, eu peço que se tenha sensibilidade para com essas pessoas. Empatia. Que a gente tenha o cuidado, quando vai criticar, quando vai fazer uma referência, uma menção a esses grupos que estão na linha de frente, juntamente com médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, enfim, entre outros grupos. Para aqueles que podem ficar em casa, devem ficar em casa, porque a gente assim, fazendo assim, nós estaremos então trabalhando no sentido de diminuir a curva, a famosa curva que agora tanto se fala, no sentido da propagação do coronavírus, do Covid-19. Então, um puxão de orelha para aqueles que podem ficar em casa, mas ainda tratam a questão da pandemia mundial como uma questão menor, é uma questão séria. Se não fosse séria, mais diversos países do globo não parariam a sua produção econômica, não parariam a sua produção enquanto produção material, se fosse apenas uma gripezinha. Não, não é uma gripezinha, é algo sério, é algo que os últimos dados aí já apontam 60, 70 mil pessoas mortas. Então, não pode ser tratado como apenas uma gripezinha. Então, nós temos essa discussão. Fique em casa versus as pessoas que necessitam trabalhar. É bem verdade que outros países já tomaram ações no sentido de proteger não só as grandes empresas, os bancos, as populações ativas enquanto mercado de trabalho, mas também as populações que
necessitam de um olhar do Estado, necessitam de um apoio do Estado, exatamente para não circularem nas ruas e, fazendo assim, diminuírem a possibilidade de transmissão do vírus, né, de aumento do vírus. E por que eu estou falando isso? Porque nós vimos logo de início, quando o governo assume então uma posição de ter esse olhar, de ter esse cuidado para com essa parcela da população, e não é uma parcela que a gente deve ignorar, são aí em torno de 35, 40, 45 milhões de brasileiros que necessitam de um apoio nesse momento, um apoio financeiro. Um apoio financeiro. Então, a gente espera que esse apoio financeiro chegue o quanto antes para essas pessoas. Será bom para elas, será necessário e fundamental para elas, e também tendo em vista a preocupação que se tem em relação à economia. Isso vai fazer com que haja um mínimo aquecimento da economia. Então, vamos ficar atentos quanto a isso. Os bancos já foram acolhidos. Falta agora acolher as populações mais necessitadas, as populações mais carentes, e assim a gente vai estar, o governo estará combatendo a Covid-19. Bom, ainda com relação à questão da pandemia, a gente também acaba vendo, né, nas mídias sociais, nas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, a mídia como um todo, a discussão ciência, não ciência, muitos achismos, muitos obscurantismos. Então, eu faço um apelo aqui aos nossos alunos, ex-alunos, aos pais, que a gente tenha cuidado com essa questão. Quem está tratando dessa questão, tendo em vista que é uma pandemia, né, em se tratando de uma pandemia, é a Organização Mundial da Saúde, são médicos, são especialistas, são pessoas que conhecem o assunto, que entendem do assunto, e eles tratam como uma pandemia, tratam como algo extremamente perigoso para o mundo, e isso deve ser levado a sério, e está sendo levado a sério. Falta a nossa parte aqui enquanto país subdesenvolvido. Falta nós encararmos essa questão como uma questão extremamente séria. Ciência é educação. Ciência é método. Ciência tem um rigor técnico. Então, um médico, um especialista em infectologia, um especialista na área de biologia, ou enfim, nas áreas que fazem referência a essa questão atual da pandemia, quando eles estão falando baseado, fundamentado, alicerçado em dados matemáticos, em dados estatísticos, eles estão fundamentados em teorias, em pensadores, eles estão fundamentados em uma história. Eles não estão tirando nada da cabeça deles, eles não estão tirando nada, absolutamente nada, de um grupo de WhatsApp. Então a gente tem que ter cuidado e valorizar esses profissionais. Alunos, ex-alunos, educação. Então, como professor, eu não posso me furtar aqui, não posso deixar passar a oportunidade, tendo em vista que eu aceitei esse convite, com muita gratidão, com muita honra, de fazer esse vídeo, de chamar a atenção para essa questão da educação. Valorizem os seus professores. Valorizem os seus professores. Valorizem as aulas que vocês recebem, as aulas que vocês têm a oportunidade de, enfim, estarem presentes, conviverem, fazerem parte. Valorizem os professores, valorizem a educação. Citando aqui de forma mais minimizada, mais abrangente, o nosso grande pensador Paulo Freire, quando ele nos fala o seguinte: educação não transforma o mundo. Não transforma o mundo. É bem verdade que não transforma o mundo. A educação transforma pessoas, e pessoas transformam o mundo. Então, eu peço a vocês que valorizem a ciência, valorizem a educação, valorizem a escola.
enquanto um ambiente de discussão, discussão política, discussão de sociedade, discussão de mundo. Valorizem os nossos pensadores. Paulo Freire, Darcy Ribeiro, entre outros. Eu poderia e posso citar vários. Isso não quer dizer que a gente não tenha que valorizar o que é produzido, que vem de fora, que vem do mundo europeu, do mundo americano, América do Norte, Ásia. Não, não é isso. Mas vamos valorizar mais as nossas coisas, as nossas produções, a nossa literatura, a nossa arte, nossa música. A gente vive um momento em que, vejam, nós estamos dependendo de tecnologia para darmos conta de um problema muito grande, muito delicado, muito difícil. E é uma tecnologia que nós podemos produzir aqui, nós devemos produzir aqui. E agora, toque de caixa, nós estamos correndo atrás desse prejuízo. Desde a produção de uma simples máscara, o capacete, aquela proteção para o visor, né? Enfim, a própria máquina que permite a respiração, o melhoramento da respiração do paciente que chega ao extremo de ser internado numa unidade de tratamento intensivo. Nós estamos agora produzindo a toque de caixa esse tipo de tecnologia. Algo que nós já deveríamos estar fazendo há mais tempo. Então, quando se fala assim, ó, valorizem a ciência, valorizem a educação, valorizem o professor de vocês, briguem por isso, lutem por isso, acordem, briguem por isso. Isso é uma causa nobre. Isso diz respeito ao nosso país. Isso diz respeito às nossas famílias, às famílias que vocês formarão. Então, acordem para essa questão. Vamos valorizar o que é nosso, vamos brigar pelo que é nosso. O mundo que nós conhecemos, ao que tudo indica, e já há pensadores trabalhando nesse sentido há algum tempo, o mundo como nós conhecemos, ele é um mundo que vai mudar. Está mudando, já mudou. Nós vivenciamos historicamente uma questão, enquanto homem, atrelado ao humanismo. Nós estamos partindo para um mundo transhumanista. E o que é isso? Um mundo em que pessoas melhoradas vão estar no mercado de trabalho, vão estar na sociedade, juntamente com pessoas não melhoradas. Então vai se acentuar a questão da desigualdade social, vai se acentuar a questão do fosso, do abismo entre pessoas dentro da sociedade, ou das sociedades. E cabe aqui uma menção também a Darwin. Como é que a gente pode batalhar, lutar, entender essa questão? Estudando, valorizando a ciência, buscando se educar, buscando se aprimorar. E o Darwin, eu cito, eu menciono por quê? Porque não é o mais forte que vai sobreviver, não é o mais rápido. É aquele com a melhor capacidade de adaptabilidade. Adaptabilidade. A capacidade que os seres vivos têm de se adaptarem às diferentes situações. Adaptabilidade. Nós temos que parar de brincar, entre aspas. E quando eu falo brincar, entre aspas, é no sentido... nós temos conteúdos, nós temos questões defasadas, nós temos que partir para uma nova situação. E essa nova situação é nos inteirarmos de indústria 4.0. As novas tecnologias, as novas ferramentas que estão circulando pelo mundo, as novas discussões que estão sendo feitas em nível mundial e que aqui não se fala. E essa é uma delas, transhumanismo. Eu tenho dito em sala de aula para os alunos que a Revolução Industrial 4.0, o transhumanismo, ou seja, o homem melhorado, o homem aumentado, é o homem com capacidades físicas, intelectuais, cognitivas, entre aspas, melhores que os não aumentados.
esse mundo ele não é um mundo ficcional. Ele é um mundo que está se desenhando para algo real, para algo que vai sair das páginas dos livros. E aqui eu tenho uma menção a um livro, uma referência, que é o livro do Yuval Noah Harari, o Homo Deus, que trata dessas questões, algumas dessas questões que virão a se colocar frente às sociedades. Transhumanismo é uma delas, Revolução Industrial 4.0, para não citar outras questões, deixo em aberto, deixo no ar a questão do pós-humanismo. Então, mais uma vez, vamos aproveitar esse momento que nós estamos em quarentena. Vou fazer aqui o clichê, como os demais colegas já fizeram, mas que é importante ressaltar, é importante bater nessa tecla. O que a gente faz em casa nesse momento? A gente vai estudar, a gente vai ver bons filmes, ler um livro, assistir um documentário, conversar com alguém. As redes sociais nos permitem, apesar do afastamento físico, nos permitem essa possibilidade de conversarmos via chat, via mensagem, enfim, as possibilidades são inúmeras. Sobre essas questões. Pandemia. Há quem diga que essa é a primeira de algumas outras que virão. Tomara que não. Tomara que estejam errados. Transhumanismo. Entre aspas, novo mundo. Que mundo é esse que virá? Ele nos inclui? A gente tem que estar atento quanto a isso. A gente tem que parar e pensar e refletir e se inteirar para melhor se adaptar. Darwin. Então eu mais uma vez agradeço ao Grêmio Estudantil por ter buscado meu nome, por ter procurado meu nome para fazer essa referência à situação que nós estamos vivendo. Me sinto muito honrado pela lembrança, pelo carinho, pela acolhida. Eu tenho colocado, algumas pessoas que a gente acaba conversando nesse momento de quarentena, eu tenho colocado ao final da conversa força e paciência, que é o que a gente tem que ter, força e paciência. Nós temos que nos cuidar, nós temos que estarmos muito atentos nos momentos em que nós estejamos nas ruas, nos nossos ambientes cotidianos. Nos cuidarmos em que sentido? É um exercício mental. Nós não sabemos onde está, em qual móvel, em qual esquina, em qual poste, onde está o coronavírus. Então a gente tem que ter cuidado, é um exercício mental. Nesse período, estou de quarentena praticamente 3 semanas, nesse período eu tive que fazer uma saída. Então é um exercício muito mental. E é muito triste, eu estive na escola, a escola vazia. A escola vazia é algo extremamente triste, porque a escola pressupõe movimentação de alunos, professores, servidores, pessoas, calor. Então eu fiquei muito triste, eu fui na escola e quando a vi vazia eu tomei um baque, assim. Mas a gente vai passar por isso. A gente vai passar por isso tendo força e paciência, e vamos passar a discutir que mundo é esse que vem por aí, o que está vindo por aí, o que estão programando, porque já está posto que virá algo novo por aí, e a gente tem que discutir sobre essas questões. Então, mais uma vez, agradeço ao Grêmio Estudantil na Despertar. Vamos despertar para o estudo, para a ciência. Deixo aqui o meu grande abraço, meu grande carinho a todos os alunos, ex-alunos, pais, a comunidade como um todo. E se cuidem, pessoal. Se cuidem. Grande abraço.